Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo especial na Escola de Profecia. Vamos dar continuidade com a análise, com o estudo do nosso livro Eventos Finais, e hoje nós iremos tratar sobre o capítulo 4, a Igreja de Deus nos Últimos Dias. Este vai ser um estudo muito interessante. Mas antes, deixe-me vos dizer que, mais uma vez, Moçambique foi atingido por uma grande tempestade, chuva, inundação. Vou colocar algumas imagens aí para os irmãos. É uma situação realmente crítica e peço as orações para que todos aqueles afetados por esta enchente, Deus possa confortar assim seus corações e que a situação possa minimizar. Cenários como este, irmãos, não é querer assustar. Todos nós sabemos que, à medida que nos aproximarmos do fim, vão se intensificando. É importante que nós estejamos preparados para o que der e vier. Para o que der e vier. Vamos então, irmãos, ao quarto capítulo do livro Eventos Finais. E nós começamos lendo aqui. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se estás ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, estás errado. Apocalipse 17 descreve quem é Babilônia, mostra as suas características, as suas vestimentas, que ela apadrinha os reis da terra. E não tem nada a ver com a igreja adventista do sétimo dia. É importante que nós entendamos, estudemos a profecia. Agora, irmãos, existem três fatos importantes sobre os adventistas, sobre a igreja adventista. O primeiro fato é as suas raízes proféticas, que foram preditas em Apocalipse capítulo 10. Segundo fato, a sua identidade profética, definida em Apocalipse capítulo 12. E também a sua mensagem profética e missão, dadas em Apocalipse capítulo 14. Vamos lá ver, irmãos. Suas raízes proféticas, preditas em Apocalipse capítulo 10. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 10, começando do verso número 8, a palavra de Deus nos diz: Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá e pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. O livrinho aberto aqui, irmãos, claramente é a porção do livro de Daniel que estava selada e que só seria desselada no tempo do fim. E nós sabemos que essa porção selada do livro de Daniel é aquela que o próprio Daniel não entendeu. As 2.300 tardes e manhãs que se cumpririam. Esse ano, esse período se cumpriria em 1844. E foi bem antes desse período, irmãos, que a profecia começou a ser estudada de forma abundante e com mais interesse. Guilherme Miller e outros pregaram a chegada do juízo em 1844. E a Bíblia nos diz que no verso 9, João aproximou-se, tomou o livrinho, comeu o livrinho. A mensagem sobre a segunda vinda de Cristo era doce, mas tornou-se amarga, porque Jesus não voltou nessa data. Irmãos, segundo ponto sobre os adventistas do sétimo dia, a sua identidade profética definida em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, nos é dito aqui no verso 17, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Existe uma igreja na terra que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E de acordo com o Apocalipse 19, verso 10, testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Terceiro fato sobre a igreja adventista, ela tem uma mensagem profética e uma missão dada em Apocalipse capítulo 14. Quando nós abrimos em Apocalipse capítulo 14, estão apresentadas três mensagens finais que o mundo deve ouvir. Primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorai o Criador. Segunda mensagem no verso 8: caiu, caiu, Babilônia. Terceira mensagem a partir do verso 9: se alguém adorar a besta e a sua imagem. Esta é a mensagem dada por Deus a esta igreja. Lemos aqui, irmãos, voltamos para o nosso livro Eventos Finais. Continuamos lendo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus.
nós fomos colocados aqui como atalaias. O que fazia um atalaia nos muros de Jerusalém? O que fazia? Olhava, contemplando o horizonte para ver se vinha algum inimigo. Assim, nós fomos colocados no mundo, para pregarmos a verdade e alertar o mundo do que está para vir. Continua. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância. Qual é? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Onde é que devem estar centradas as atenções da igreja? Na proclamação da mensagem. Sim, as escolas são importantes. As universidades são importantes. Mas a coisa ainda mais importante, que deveria tomar toda a atenção, todo o tempo da igreja, é no evangelismo. É na pregação do evangelho. Das 3 mensagens angélicas. Irmãos, Deus é organizado. E se Ele é um Deus organizado, à medida que a igreja de Deus ia crescendo na terra, houve a necessidade de uma organização. Lemos aqui algumas passagens. Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. Foi então estabelecida assim a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Primeiro, a igreja local, que é um conjunto de membros em uma certa cidade, um certo bairro. Depois temos a associação local, que é uma união de igrejas numa cidade, num distrito, enfim. Temos a união, que é um conjunto de igrejas em um certo país, em um certo número de estados. Temos a associação geral. A associação geral. E as divisões são seções da associação geral. Lemos aqui, irmãos, a menos que as igrejas sejam organizadas de tal maneira que possam ter e impor ordem, nada poderão esperar quanto ao futuro. É necessária ainda, sim, uma organização. E todos nós temos que respeitar essa organização. Muitos podem dizer, bem, estamos chegando ao final dos tempos. Estamos chegando ao fim. Jesus está voltando. Qual é a necessidade de ainda termos uma organização? Em outras palavras, eu posso trabalhar independente. Eu posso criar meu ministério. Eu posso criar meu movimento para ajudar na pregação do Evangelho. Posso ou não posso? Bem, cada um de nós tem direito de fazer isto. Mas nunca, irmãos, nunca perder de vista a missão da igreja como um todo. Vejam aqui. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não é isso de cada qual ser independente. Pode surgir aí um grupo de irmãos com uma vontade imensa de pregar o Evangelho que diz: nós não pertencemos a nenhuma igreja. Nós não pertencemos à Igreja Adventista Sétimo Dia, porque a palavra de Deus não diz que a Igreja Adventista é a Igreja Remanescente. Não diz o nome, claro, mas dá as características. Então, esses irmãos querem trabalhar de forma independente da igreja. O que vocês acham sobre isto? Bem, o Espírito de Profecia diz que na obra de Deus não existe isso de cada qual ser independente. E não há necessidade também de uma nova igreja. Se nós percebemos que dentro da casa de Deus, da igreja de Deus, existe hipocrisia, sim, existe. E nós também podemos ser hipócritas, porque somos humanos. Se nós vemos apostasia, o que nós devemos fazer não é sair da igreja e formar um outro movimento que nós consideramos mais santo, mais qualificado. Não. Temos que ficar dentro da igreja, batalhar pela causa do Senhor. É o que diz aqui o Espírito de Profecia, irmãos. Tínhamos a esperança de que não haveria necessidade de outra saída. Embora nos esforcemos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, não deixaremos pela pena e pela voz de protestar contra o fanatismo. Então, não precisamos sair da igreja. Vamos permanecer nela, defendendo o quê? O assim diz o Senhor. Protestar contra o fanatismo, protestar contra as práticas más, protestar contra a mundanidade, protestar contra a música do mundo, protestar contra as práticas que não são bíblicas.
Não há necessidade de sair. A Bíblia é perfeita, meus irmãos. A doutrina bíblica é perfeita. Mas os homens são imperfeitos. E dentro da casa do Senhor, desta organização adventista, existem homens imperfeitos. E lembre, não existe nenhuma crença adventista que fala sobre a infalibilidade pastoral. Não existe infalibilidade pastoral. Os pastores são seres humanos e eles estão sujeitos a falhas. Mas a doutrina, ela não falha, porque ela é bíblica, porque ela é de Deus. Por isso que nós devemos, à medida que nos aproximamos do fim, aconselhar uns aos outros. Lemos aqui, irmãos. A própria associação geral se está corrompendo com sentimentos e princípios errôneos. O poder despótico que se tem desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, faz-me tremer e deveria causar temor. Algumas vezes é isso que acontece. Quando um certo homem chega à posição de liderança, acha que é um Deus, acha que tem direito de ditar como as coisas devem acontecer. E espezinha os seus semelhantes. Busca colocar como se fosse na política lá no mundo. Busca às vezes colocar pessoas de sua influência ou de sua família nos cargos da igreja. Não é assim. Não é assim como a igreja de Deus trabalha. É por isso que Ellen White em algum momento disse: eu achava que a associação geral era a voz de Deus, mas percebi que não. Irmãos, quando ela diz que achava que a associação geral era a voz de Deus, não está falando da organização como tal, mas de indivíduos que estão em frente, que estão liderando a associação geral. Como eu disse, a igreja não falha, a Bíblia não falha, a doutrina não falha. O que falha são os homens. Por isso não existe uma crença na infalibilidade pastoral. O pastor pode falhar e procurar desencaminhar a igreja, mas a igreja, que é a doutrina que ela sustenta, permanecerá fiel. Continua, irmãos. O poder despótico que se tem desenvolvido como se a posição tivesse feito dos homens deuses faz-me temer e deveria causar temor. É uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido. Então, cai por terra a ideia de que, estando na posição, na cadeira como presidente da associação geral, é a voz de Deus. Não. Enquanto nossas ações e atitudes contrariam a vontade de Deus, não estamos sendo a voz de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, não há nenhum motivo para chamar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Babilônia. Ainda que existam homens liderando ela de forma contrária àquele que foi o plano de Deus. Vejam aqui. Tomais passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo de um outro povo mais puro, santo, que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Tudo isso agrada ao inimigo. Qual é o nosso papel ao percebermos que alguma coisa na igreja está errada? É pregar. Usando o quê? A palavra de Deus, mostrando o caminho certo para que o povo volte à palavra de Deus. Não é dizer que, ok, tudo bem, vai surgir um povo mais puro, um povo mais santo dentro da igreja. Não, irmãos, não é assim. Vamos continuar. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Igreja militante é aquela que está passando a fúria da tempestade, a fúria da perseguição, a fúria, o ódio de Satanás. Essa é a igreja militante, com os seus erros, com os seus defeitos, que precisam de correção, que precisam de admoestação, que precisam de crítica. Sim, entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Sim, entristecemos-nos. Eu, particularmente, fico triste quando vejo situações assim. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. Glória a Deus! E de que forma? Se cada um de nós permanecer firme ao seu chamado, se cada um de nós permanecer firme ao assim diz o Senhor, poderemos trazer essa influência positiva sobre o mundo. Irmãos, igreja não é organização como tal. Igreja somos nós. Igreja sou eu e você. E nós precisamos fazer a diferença na igreja
para podermos fazer a diferença no mundo. Irmãos, não é tempo de sair da igreja por ver defeitos, por ver pecados. Não é tempo de sair da igreja. Eu quero ler para vocês Hebreus, Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Assim diz a palavra de Deus. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Alguns que ficam tristes geralmente com o que acontece, preferem sair da igreja achando que é a solução. Mas a palavra de Deus diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês vê que o dia se aproxima. Irmãos, na igreja existem pessoas que precisam dos seus conselhos, pessoas que precisam de suas orações. Portanto, não saia, não é tempo de sair. Assim como Israel, em alguns momentos, ia para o fundo do poço, o povo de Deus pode se achar no fundo do poço, numa situação de apostasia. Mas não é tempo de sair dela, permanecer nela, admoestando, aconselhando aos outros. Vejam aqui, não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significaria apostasia da verdade. Eu sei que agora existem vários movimentos na igreja. O movimento da reforma, outro movimento. Eu não quero aqui criticar ninguém. Mas não há necessidade de uma nova organização. É esta que Deus fundou. Com os seus defeitos, é esta que Deus vai manter até o final. E nós não temos que sair. Temos que permanecer. E eu digo, irmãos, falaremos nos próximos capítulos sobre a sacudidura. O que vai sair da igreja é o joio, não é o trigo. Então, se você acha que é trigo, tem que permanecer, porque quem sai é o joio. E atenção, quem tira o joio da igreja não sou eu. Não é o membro que tira o joio da igreja. É o próprio Deus. Lembram da parábola do trigo e do joio? Deus disse, deixai crescer ambos até a ceifa. É lá na ceifa que Deus vai o quê? Vai tirar o joio da igreja. Entristecemos-nos, sim. Entristecemos-nos quando vemos as coisas erradas na igreja. É normal. Eu também fico triste. E temos que pregar, mostrando ao povo a verdade. Mas se em algum momento pensamos que vai ficar tudo maravilhoso, perfeito, irmãos, esqueçam. Não será agora. Não será agora, infelizmente. Porque esta igreja militante ainda não é a igreja triunfante. Ellen White sonhou por um grande movimento, aliás, por um grande reavivamento, por uma grande reforma. Vejam aqui, irmãos. Fiquei profundamente impressionada pelas cenas que recentemente passaram diante de mim à noite. Parecia existir um grande movimento, um trabalho de reavivamento em ação em vários lugares. Nosso povo movia-se em linha e respondia ao apelo de Deus. Oxalá que este sonho se tornasse uma realidade. Oxalá que cada um de nós como adventista se levantasse e usasse realmente a sua posição, o seu chamado para fazer a diferença neste mundo. Se cada adventista se levantasse no seu bairro para pregar o evangelho, nós cumpriríamos a missão facilmente. Nas balanças do santuário, há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens, a preço infinito Cristo lhes concedeu, se as bênçãos que lhe conferidas não habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Quantos serão achados em falta? Eu oro cada dia para que Deus não me ache em falta. Seremos pesados na balança. Nós temos um exemplo na história de um povo que foi chamado por Deus, um povo especial que foi chamado por Deus. Os erros desse povo deveriam ser um aviso para nós, um alerta para nós, para que não cobicemos as coisas que eles cobiçaram. Vejam aqui, irmãos, nestes últimos dias, o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos que o antigo Israel. Os que não aceitarem as advertências que Deus dá, cairão nos mesmos perigos que o antigo Israel e não poderão entrar no descanso por causa da incredulidade. Precisamos ser fiéis à verdade que nos foi confiada na palavra de Deus. Precisamos sair nas ruas e pregar, usar todos os meios que Deus nos deu para transmitir as 3 mensagens angélicas. Esta é a nossa
responsabilidade final. Caso não, seremos pesados na balança e achados em falta. Aqueles que forem fiéis, aqueles que tomarem a palavra de Deus como seu guia, aqueles que forem verdadeiros remanescentes, em meio à maioria que não quer se comprometer com a palavra de Deus, esses sim triunfarão com Jesus. Lemos aqui, irmãos, para fechar. A obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante que se houverem demonstrado fiéis tornar-se-ão a igreja triunfante. Quer você fazer parte da igreja triunfante? Seja agora, na igreja militante, fiel ao seu chamado. Venha comigo esta oração. Obrigado, Jesus, por nos mostrar que existe uma igreja que o Senhor chamou e levantou neste mundo. Uma igreja com uma missão final. Pregar o Evangelho eterno em todos os cantos do mundo. Embora defeituosa, ela é a sua igreja. E nós queremos que o Senhor nos ajude a manter os princípios bíblicos que o Senhor ensinou a esta igreja. A manter a verdade que o Senhor concedeu a esta igreja. Seja o nosso escudo, Senhor, a nossa fortaleza, e triunfe conosco. Porque consigo, com certeza nós triunfaremos. Em nome de Jesus. Amém. Eu os verei, irmãos, no próximo vídeo, no nosso canal. Até breve.